Bom, pessoal, na prática de hoje a gente vai ver reações de precipitação, tá? Então, essas reações são uma evidência de que formou uma reação química ou que a substância, que os reagentes, quando colocados em contato, formou outra substância, tá? Os átomos se rearranjaram e formaram outra substância. Então, essa é uma evidência de que houve um rearranjo dos átomos, houve uma reação química, tá? Bom, o objetivo dessa prática é entender como ocorrem as reações de precipitação, tá? E conhecer a formação de precipitados e, por fim, compreender os exemplos de precipitação. Bom, as reações entre íons, né, podem originar sais insolúveis ou pouco solúveis, que são denominados precipitados, tá? Então, as reações de precipitação são muito importantes na química e em diversos aspectos, tá? A precipitação está relacionada também com colunas calcárias em cavernas, né? Então, como a gente está vendo aqui na foto, chamada de estalactites ou estalagmites, tá? Essas formações são depósitos de carbonato de calcário. Então, o que acontece? Elas estavam líquidas, tá? Houve a reação química e elas formaram essas estalactites, né? Que são os precipitados, né? São rígidas, tá? Dessa forma aqui. Formação de colunas em cavernas. Então, essa aqui é um tipo de reação, formação de precipitado. Bom, o termo reação química ele se refere ao reagrupamento dos átomos entre as substâncias de um dado sistema. Tá? Ela representa esquematicamente, ela é representada, né, esquematicamente por uma reação química que dá informações quantitativas e qualitativas. A equação escrita deve fornecer a descrição da reação que ocorre quando os reagentes são misturados. Obtém-se a evidência de reação química no laboratório quando aparecem diferenças perceptíveis e significativas entre o estado inicial e o estado final. Estados estes que correspondem respectivamente aos reagentes antes de serem colocados em contato e o que resulta após. Bom, entre os efeitos que indicam claramente a ocorrência de uma reação química, um dos mais marcantes é a formação do precipitado, que a gente vai ver nessa prática de hoje. Tá? Formação de precipitado é um produto sólido insolúvel que se forma quando a quantidade de um dos produtos formados durante a reação excede a solubilidade no solvente. Tá? Então, sempre quando há o excesso, há a formação do precipitado. Um sal é considerado solúvel se sua solubilidade é maior do que 1 grama por 100 ml, tá? Então, ele é solúvel nessa concentração, ele é considerado solúvel. E insolúvel quando a solubilidade é menor que 0,1 gramas por 100 ml. Casos intermediários são considerados pouco solúveis também. Bom, aqui, né, a gente está falando da reação de precipitação, é um tipo comum de experimento envolvendo íons que reagem para formar sólidos pouco solúveis. Muitas substâncias químicas, tipo sais, podem ser facilmente dissolvidos em água. Uma vez dissolvido, o sal está completamente ionizado. Por exemplo, né, aqui uma reação aquosa do cloreto de sódio, que a gente conhece, NaCl em água. Existem nessa solução os íons Na+, aquoso, e o Cl- aquoso. Já na solução aquosa de nitrato de prata, né, o AgNO3, aquoso, há os íons Ag+, aquoso, e NO3- aquoso. Se misturarmos essas duas soluções, os íons Ag+, aquoso do nitrato de prata irão reagir com os íons Cl- do cloreto de sódio, formando o precipitado que a gente chama de cloreto de prata, tá? Quando esses dois íons se juntam, eles formam um precipitado que é evidenciado e
tem o nome de cloreto de prata. Já o nitrato de sódio, ele é solúvel, então a gente não consegue ver, ele fica em solução. Bom, a gente tem também a tabelinha de solubilidade dos sais mais comuns, né? Geralmente, quando a gente vai para o laboratório, a gente vai ter uma reação do tipo. Já, logicamente que a gente estuda o tipo de reação que a gente vai fazer no laboratório. Então, a gente tem que consultar, a gente faz a reação química, vê qual sal vai formar, e a gente tem a tabelinha para consultar se ele é solúvel ou não é solúvel, tá? Então, aí é lógico que dentro de uma certa regra, né, que você tem a questão da solubilidade, tá? Então, os nitratos, né, a gente tem nitratos e acetatos, cloreto, brometo, iodeto, sulfatos, sais de metais alcalinos e amônios, como regra, são solúveis, tá? E os insolúveis, os cloreto de prata, cloreto de chumbo, cloreto de mercúrio, e assim vai. Todos esses aqui são é, as principais exceções a regras, né, os insolúveis. A gente tem outros também, então a gente sempre consulta essa tabelinha para saber a questão da solubilidade ou não de um determinado composto. Bom, procedimento experimental, né, para essa prática, os materiais e reagentes que a gente vai utilizar são os tubos de ensaio, pipeta Pasteur plástica, Becker, pera de sucção, né, para sucção, pipeta volumétrica de 10 ml, solução de sulfato de cobre 2, solução de hidróxido de sódio, solução de ácido clorídrico, sulfúrico, desculpa, diluído, solução de cloreto de bário, solução de cromato de potássio, solução de sulfato de sódio, solução de nitrato de prata e, por fim, solução de ácido nítrico diluído, né? Bom, a gente tem que sempre, pessoal, fazer as anotações, né, das observações que a gente vai tendo quando a gente vai fazendo a reação química. Lógico que a gente tem que escrever as equações das reações correspondente a cada tubo de ensaio que a gente vai fazer, vai colocar os reagentes durante o experimento. Então vamos para o experimento. Aqui, pessoal, a gente está pipetando, né, com a pipeta graduada, o sulfato de cobre, 0,2 molar, tá? Pegando 2 ml, transferindo para o tubo de ensaio já numerado com o número 1, tá? Estão vendo aqui. Então é o sulfato de cobre, tá? Escreva a fórmula de sulfato de cobre como anotação. Depois a gente vai pegar, vamos ver com quem que ele vai reagir. Vai reagir com, vamos pegar ali, vai reagir com hidróxido de sódio, 0,2 molar também. Aí tá pegando conta-gotas, você vai pingando as gotas no sulfato de cobre para ver se forma algum precipitado, tá? Escreva uma reação, lógico que a gente escreve a reação química, vê qual o precipitado que vai se formar e ver se ele é solúvel ou não pela tabelinha. E a gente evidencia também aqui no próprio tubo de ensaio se há formação de precipitado ou não. Vocês estão vendo que o tubo ficou um pouco denso, né, de ver, escuro, meio claro do sulfato de cobre ficou mais escuro. Vocês estão vendo que formou um gelzinho, né? Aí estamos adicionando mais um pouco de hidróxido de sódio. Esse pontinho que está lá é alguma sujeirinha, tá? Não é precipitado, não. Agora estamos adicionando o ácido nítrico, né? Adicionou o ácido nítrico. Vocês veem que a solução vai ficando, vai clareando. Ó, deu uma clareadinha.
mais um pouquinho. O ácido nítrico. Estão vendo que ela está clareando cada vez mais. Ou seja, está fazendo com que o precipitado que se formou anteriormente, ele fique solúvel. Tá? Ela está clareando, clareando. Ou seja, está se solubilizando novamente. O ácido nítrico faz isso. Então a gente coloca na nossa estante a primeira reação, né? Então a gente coloca aqui, ó. A gente vê que o hidróxido de sódio mais o sulfato de cobre forma um precipitado que é o hidróxido de cobre, tá? Esse é o precipitado. A adição aos poucos de ácido sulfúrico aqui, ou nítrico, né? Você pode diluir também aqui, colocou na reação, mas lá no experimento mostrou o nítrico, mas o sulfúrico também faz isso. Ele faz com que o hidróxido de cobre ele volte a ficar aquoso novamente, tá? Então vocês estão vendo aqui pela reação, o hidrogênio sulfato de cobre, ele é aquoso. Já o hidróxido de cobre, não. Agora a gente tem mais 4 tubos de ensaio, né? O 2, 3 e 4 e 5. A gente vai fazer outras reações. Sempre anotem as reações, as equações e o que foi observado durante o experimento. É só para tirar a nota para vocês verem. Aqui no caso a gente vai utilizar o cloreto de bário 0,2 mol por litro. Então, vamos pipetar, né? O balão volumétrico de 200 ml. A gente faz a sucção com a pera. Coloca ele a pipeta na solução. Faz a sucção. Parece que ainda está pingando muito, né? Deixa aí isso. Os 2 ml transfere para o tubo de ensaio. Então, o cloreto de bário está no tubo de ensaio número 2. Agora a gente vai usar o cromato de potássio, né? 1 mol. Por litro. Você faz a sucção dele também utilizando a pera. E vamos pingar no cloreto de bário. Olha que legal. Vai formando precipitado. Ó. Vocês podem ver aqui, ó. Olha. Esse aí é bem mais fácil de visualizar. Olha, precipitado. Se formou. Tem cloreto de bário. Vamos adicionar agora no tubo 3. Cloreto de bário também. No tubo 4 também, cloreto de bário. Tubo 5. Todos esses tubos de ensaio têm o cloreto de bário. Agora vamos adicionar o carbonato de sódio no tubo 3, tá? Ele vai agir com cloreto de bário. Vocês veem que o precipitado que se formou, pessoal, ele é menos denso do que o precipitado formado no tubo de ensaio 2. Ele ficou por cima. Aí você dá uma agitação, né? Para homogeneizar a solução. Vocês veem que formou o precipitado, sim. Agora o sulfato
de sódio 0,2 molar no tubo 4. É bem parecido com o tubo 3, né? A pessoa vai homogeneizar. A gente vê. Aqui, ó, o nitrato de prata no tubo 5, tá? Também está formando precipitado. Então, a gente precisa depois, pessoal, anotar todas as reações químicas que a gente tem do cloreto de bário com todos esses reagentes que a gente fez agora, tá? E ver quem são os precipitados que vão se formar. Bom, aí no caso aqui tem um resumo do tubo 2. A gente tem o cloreto de bário mais o cromato de potássio, né? A gente ouve a formação do cloreto de potássio mais o cromato de bário, tá? Que é o precipitado. No tubo 3 a gente tem o cloreto de bário mais o carbonato de sódio, tá? Então aí a gente sabe que o NaCl dessa formação ele é solúvel, né? Mas o carbonato de bário ele é o precipitado. No tubo 4 a gente tem o cloreto de bário mais o sulfato de sódio, tá? Então o NaCl a gente sabe que ele é solúvel, quem é o precipitado então é o sulfato de bário. E por fim, no tubo 5 a gente tem o cloreto de bário mais o nitrato de prata, tá? Nitrato de prata, então aqui você formou o nitrato de bário, tá? Que é solúvel, e o cloreto de prata que é insolúvel, é o precipitado. Como é que eu sei, pessoal, que formou que eles são realmente os precipitados? Pela tabelinha. Não tem que inventar a roda. Vocês têm que só olhar, consultar na tabelinha quais que são solúveis, quais que são insolúveis, tá bom? Então aí você tem, a gente chama, pessoal, esse precipitado aqui do precipitado do cromato de bário, né? E o que está em cima, pessoal, esse líquido que fica em cima do sólido, ele é chamado de sobrenadante, tá? E que é onde está o cloreto de potássio. Aí o ácido nítrico vai adicionar um pouquinho mais de ácido nítrico para ressolubilizar, se eu não me engano. Para ressolubilizar, voltar o sólido voltar a ser aquoso de novo. Vocês veem que a solução vai clareando, clareando, e você pega ela, dá uma agitada, né? O corpo de fundo ele desaparece, né? À medida que você vai adicionando mais ácido nítrico, o que vai acontecendo é que o produto formado ele é solúvel. Antes você tinha um produto insolúvel. Faz isso nos outros tubos de ensaio também, tá? Para ressolubilização. Você pode usar tanto o ácido nítrico quanto o ácido sulfúrico. Você vai ter a ressolubilização dos precipitados. No tubo 4, né? Vamos adicionar também o ácido nítrico 0,2 mol por litro. E você faz agitação, vocês veem que a ressolubilização novamente, tá? E não consegue ver mais o corpo de fundo nesse tubo de ensaio, tá bom? Tubo 5, ainda no tubo 4, parece que ainda não
solubilizou totalmente, né? Então, aí você adiciona mais um pouco. Agora vamos adicionar no tubo 5 o ácido nítrico. E fazer agitação para ver se homogeneiza a solução e o precipitado volta a ficar solúvel. Bom, aí tá as reações químicas, né? Você tem novamente a formação do precipitado, né? Primeira reação que a gente fez, né? O cloreto de bário mais o cromato de potássio. Depois, quando a gente adiciona o ácido nítrico, a, a solubilização novamente do precipitado. No tubo 3, né? Depois que você adicionou o ácido nítrico, o, o carbonato de bário ele vira nitrato de bário, tá? Ele vira nitrato de bário, que o nitrato de bário é solúvel e o carbonato de bário também é solúvel. Aí no tubo 4 a gente teve a formação do sulfato de bário, que é insolúvel, e depois a gente adicionou ácido nítrico e não houve reação, tá? A gente viu que não dissolveu o precipitado. Eu mostrei lá, mas a gente não consegue ver porque, como a gente está visualizando pela tela, então acabou que a gente não viu se houve a, des- a solubilização do sulfato de bário. Então não houve, então não ocorreu nada. Então no cloreto de bário também, cloreto de bário com nitrato de prata, a gente tem a formação do precipitado que é o cloreto de prata, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, rápido demais. Mas depois que a gente adiciona o ácido nítrico, não reage também, então o precipitado continua lá do mesmo jeito. Não dissolve o precipitado. Então aí é só consultar mesmo a tabelinha para vocês saberem se é ou não, se dissolve ou não o precipitado formado. Bom, gostaria novamente de agradecer os técnicos de laboratório pela realização desse experimento, e os professores que fizeram a condução do experimento, a gravação e tudo, e disponibilizaram para a gente o experimento para ser mostrado nessa prática. Tá bom? Obrigado, pessoal.